Boa tarde, meus amigos. Paz do Senhor a todos. Os que já estão chegando vão se acomodando aí nas suas respectivas casas ou trabalhos. Não importa onde estejam, o importante é como estão. A minha gratidão a Deus por poder realizar mais uma live através do meu Facebook. E como já foi anunciado nos últimos dias, hoje eu tenho o prazer de conversar um pouco e aprender muito com o meu amigo, pastor Marcos Antônio, da Assembleia de Deus Ágape, aqui em Curitiba. Aproveito já para pedir que você, se você quiser, se for honroso para você, não te custar muito, compartilhe essa live, tá bom? Também abençoe outras pessoas, é um tema bastante, e nós entendemos também que o Facebook, as lives são esses recursos que o Senhor nos concede. Então, dentro em breve estaremos recebendo o pastor Marcos Antônio. Eu daqui a pouco vou mandar para ele o convite. E você vai nos dar a honra, como já nos está dando a honra da sua presença, tá bom? Estou vendo já alguns amigos por aqui, vou fazer menção de alguns deles, a começar pela minha esposa, a irmã Sayomara Vogler, a irmã Simone Parra, também a nossa amiga da família. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Arapongas, amigão do coração, saudades, prazer revê-lo por aqui. Irmã Valdete também Machado, muita gente boa chegando aqui na nossa live. Daqui a pouquinho o pastor Marcos. E para quem não estava acompanhando, a live de hoje, ela traz o seguinte tema: diaconia, pregar um sermão ou fazer uma sopa, né? É um tema bastante intrigante. Na verdade, nós não estamos aqui dizendo nenhuma coisa e outra, nós estamos provocando a reflexão, tanto que um me questionou, né, se diácono não pode pregar. Eu disse, longe disso, né? Eu não disse nada disso, eu estou só apenas provocando os nossos amados irmãos. Nós vamos iniciar em breve a nossa live. Eu conto com a participação de todos vocês. Só um pouquinho. A portaria. Estamos tendo aqui algumas questões técnicas, tá bom? Mas os irmãos estejam aguardando. Nós já vamos iniciar a live. Estou só aguardando o pastor Marcos entrar aqui no Facebook. Então, logo isso aconteça, nós vamos adicioná-lo, tá bom? Então, o tema, meus irmãos, da nossa live é diaconia. E vale um detalhe muito importante aqui. Nós vamos realizar no próximo dia 13 de setembro. Anote na sua agenda. Você que é líder, você que é obreiro, você que conhece alguém que tem um chamado de Deus, no próximo dia 13 de setembro, é um domingo, nós vamos realizar o curso de diaconia online. Dia 13 de setembro será o nosso curso de diaconia online com o pastor Marcos Antônio, que vai nos dar a honra de ser o professor deste curso. Então, já estou aqui adiantando que essa live é para nós trocarmos aí a experiência, o conhecimento, mas também já é uma prévia desse curso poderoso que vamos realizar, o curso de diaconia. Nós já estamos aqui para você, que você tem interesse, tá bom? Coloque aqui nos comentários o seu nome, que você tem interesse de fazer o curso. É um curso online, você pode fazer da sua casa, do seu trabalho, aonde você estiver, no Brasil, fora dele. Tem alguns amigos aí na Europa, Estados Unidos, outros países da África. Então, se você quiser e puder, participe conosco, tá bom? Vagas limitadas e o investimento de apenas R$ 15. É um curso realizado pela Igreja Assembleia de Deus Plenitude de Vida, cujo pastor-presidente é o pastor Samuel Moreira, amigo desse pastor que acaba de adentrar a nossa live, pastor Marcos Antônio. Pastor Marcos, já aproveitando aqui, quero cumprimentá-lo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Tudo bem com o nobre companheiro e amigo?
Muito grato, pastor Neir Moreira, muito agradecido pelo honroso, precioso, maravilhoso convite. É um prazer estar com o amado irmão partilhando de um assunto tão palpitante, tão precioso, tão oportuno. Muito grato pelo convite. Amém, pastor? Eu, como sempre faço com os amigos, né, que me dão a honra de participar de live, eu faço assim como fosse um esquenta antes, né, preparando aqui o momento, converso um pouquinho com eles, até que o convidado possa se achegar. E eu dizia da alegria de poder receber o Senhor, né? O Senhor me dá, é para mim uma honra muito grande poder passar esses próximos minutos juntos com o nobre companheiro, amigo, posso dizer assim. E também dizia que essa live tem uma dupla função. A primeira, nós trocarmos, né? Aprendemos muito com o Senhor, ouvimos nessa tarde maravilhosa em Curitiba. Estamos no inverno, mas com a cara de outono, né? Devemos estar na caixa dos 22, 24 graus aqui em Curitiba, então está muito agradável. Eu que estou do norte, estou amando esse inverno aqui em Curitiba esse ano, né? E o Senhor nos dá a honra de estarmos juntos para falarmos sobre um tema muito importante, que é a diaconia. Eu dizia que nós tínhamos uma dupla função nessa live. Primeiro, nós conversamos sobre um tema tão importante no aspecto bíblico e teológico, e também já uma prévia para o curso online que nós teremos agora no dia 13 de setembro, cujo professor será o Senhor, né? Então já disse para os nossos irmãos que tiver interesse, já deixar aqui na nossa descrição, nos comentários, o nome para reservar as vagas que nós temos também são limitadas, vai ser um curso online. Então, eu queria que você também desse para nós, pastor, inicialmente, né, uma saudação para os nossos amados irmãos, amigos meus e teus amigos que estão agora todos juntos, interconectados por essa live, pastor Marcos. Exatamente, é um privilégio muito grande poder cumprimentar a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão conectados conosco nesta live. E como bem disse o pastor Neir Moreira, uma oportunidade única a todos aqueles irmãos que desejam fazer este curso de diaconia de forma online, mas eu creio que é uma oportunidade única, uma oportunidade riquíssima. Faça a tua inscrição e cresça no conhecimento desta temática que é de suma importância, não é? É uma ferramenta. A diaconia é um instrumento de Deus para o crescimento e para a manutenção da igreja local. Amém, pastor. Muito obrigado aí pelas palavras iniciais. Bem, pastor, sem mais delongas, né? Eu reservei para o senhor aqui quatro perguntinhas básicas. Eu digo perguntinha porque assim, né? São perguntas bem pontuais, com todo respeito à expressão perguntinhas, ou seja, é muito direto. Pastor Marcos, biblicamente, quais são os requisitos necessários para um diácono aprovado? Né? Porque tem o diácono reprovado, mas para o diácono aprovado, quais são as recomendações, exigências que a Bíblia coloca para nós, pastor Marcos? Quando nós pensamos em requisitos para ser um bom diácono, segundo nos diz a palavra de Deus, nós temos que olhar com muita atenção, primeiramente, o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde temos ali a instituição dos diáconos, a instituição. A Bíblia nos diz, na escrita de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que com o crescimento da igreja em Jerusalém, com a multiplicação dos discípulos, um grande avivamento que rompeu a partir do dia do Pentecoste, com o derramamento do Espírito, a pregação em ato contínuo, a pregação inspirada de Pedro, e quase 3.000 almas se agregaram inicialmente à igreja, depois o número foi multiplicando numa verdadeira PG, não é? Uma progressão geométrica, porque Atos dos Apóstolos, Lucas acentua com muita clareza no versículo 1, dizendo que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. E é interessante que houve ali uma certa dissensão, a ponto de Lucas escrever que houve murmuração dos helenistas contra os judeus nativos, isto é, todos na mesma igreja. Tanto é que a Bíblia fala em Atos capítulo 6, os judeus de fala grega
que se voltaram contra os judeus nativos, todos eles na mesma igreja, com relação, eles começaram a murmurar. Como é que ficam as viúvas agora? Porque as viúvas, neste contexto de igreja que está se formando, elas estão sendo esquecidas no ministério cotidiano, não é? No dia a dia da igreja, não é? Estavam sendo esquecidas. Em outras palavras, quando havia a distribuição dos alimentos, conforme a gente lê lá em Atos 2, que havia, eles vendiam as propriedades, os apóstolos administravam, distribuíam de forma igual para todos, mas eles estavam falhando na questão da distribuição diária de alimento para estas viúvas. Lembrando que Tiago escreveu mais tarde que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção deste mundo. E a Bíblia diz, aqui em Atos capítulo 6, que os 12 apóstolos, o colégio apostólico, eles convocaram a multidão dos discípulos e eles disseram, bem, é preciso agora termos uma equipe de trabalhadores e trabalhadoras para nos ajudar, de suma importância. E eles disseram, nós que somos do colégio apostólico, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos agora às mesas e atendamos assim, consequentemente, as viúvas. Então eles se reúnem e eles decidem, vamos escolher, tentando responder à pergunta inicial sobre os requisitos ou as qualificações, escolhei, pois, dentre vós 7 varões. Inicialmente foram escolhidos 7. E aqui Lucas enumera quais eram os requisitos. Número 1, boa reputação, isto é, honesto. E é interessante quando o apóstolo São Paulo fala a respeito também destas qualificações do diácono na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele também coloca no versículo 8 esse item de suma importância, de sorte, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, de boa reputação. Como você abordou aí, né? Ao falar do bom diácono e não do péssimo diácono, né? Porque alguém já disse assim, que quando se perde um bem, não se perdeu nada, não é? Porque nada trouxemos. Quando se perde a saúde, se perde alguma coisa, porque saúde é patrimônio. Agora, quando se perde o caráter, aí já se perdeu tudo, né? Então, esta é a primeira condição, boa reputação, honestidade, integridade. É o requisito número 1 para ser um diácono, para ser um servo de Deus no trabalho diaconal. Em segundo lugar, Lucas coloca aí que o colégio apostólico enumerou um segundo requisito, dizendo que ele seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Alguém, quem sabe, algum irmão que deseja o diaconato, ele pergunta assim, não, mas o meu trabalho é um trabalho sumamente material, eu vou estar envolvido com questões materiais, eu vou atender a porta, eu vou cuidar do estacionamento, eu vou varrer o pátio da igreja, eu vou cuidar dos sanitários, eu vou trazer água, vou abastecer de água a igreja, eu vou fazer compras para a igreja, eu vou fazer serviços gerais para a igreja. Então, não preciso Mas saiba que o diaconato é um serviço, um trabalho sumamente espiritual. Por isso, esse requisito aqui, cheios do Espírito Santo. E é interessante que o trabalho diaconal, ele muitas vezes se torna mais abrangente do que todos os ministérios. Porque o trabalho diaconal ele está presente em todas as áreas e atividades da igreja. Cheio do Espírito Santo. Você que busca, anela o diaconato, ou está no serviço diaconal, não esqueça disso, de ser cheio
do Espírito Santo. E o terceiro requisito está em Atos 6:3, e de sabedoria. E de sabedoria. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele disse certa vez que o mundo cresce em conhecimento, mas cada dia mais é paupérrimo em sabedoria. Esta sabedoria aqui que Lucas está descrevendo aqui é a sabedoria divina descrita por Tiago na sua primeira epístola. Essa sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. E como é importante e como é lindo termos um diácono que tem boa reputação, que é cheio do Espírito Santo, mas é também cheio de sabedoria. Tentando responder essa sua primeira pergunta, meu amado, sobre requisito ou qualificação do diácono, lembrando que em 1 Timóteo, capítulo 3, que eu já citei, quando, a partir do versículo 8, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: da mesma sorte os diáconos sejam, número 1, honestos. Mas também, como qualificação, Paulo acrescenta: e não de língua dobre. E é interessante aqui que Paulo está escrevendo aqui dizendo o seguinte: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Quando ele fala língua dobre, aqui ele está dizendo que ele seja um homem de palavra, que ele não tenha duas palavras, mas que seja um homem de palavra. Em seguida ele diz: não dados a muito vinho, não amigos de muito vinho. E é interessante aqui que o sentido é literal. O sentido é literal. Mas nós podemos também tirar lições aqui. Porventura, a soberba não embriaga o homem? Porventura, é uma coisa pavorosa, uma coisa muito triste, né? O vinho da soberba. A pessoa que, na verdade, ele se torna uma pessoa indigesta, as pessoas nem querem estar perto dele, porque a soberba afasta as pessoas. Em seguida, ele diz assim: não dados a muito vinho, e o diácono Paulo acrescenta dizendo: não cobiçosos de torpe e ganância, isto é, que ele não seja voltado para lucros desonestos. Desonestos. Em seguida, Paulo diz assim: mas que este diácono guarde o mistério da fé em uma pura consciência, isto é, ele deve apegar-se à fé, viver pela fé com uma consciência sempre limpa, pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que a consciência está límpida. Em seguida, veja a importância do ministério diaconal. Ele diz: para ser um bom diácono, tem que guardar o mistério da fé em uma pura consciência. Imagina um diácono incrédulo, não é? Que coisa pavorosa, triste. E a Bíblia diz no versículo 10: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Isto é, quando Paulo está dizendo aqui, estes também sejam primeiro provados, na verdade, Paulo quer dizer aqui que cada diácono, ou para ser um bom diácono, deve ser primeiramente experimentado. Não é? Comer um bocadinho de sal com o seu pastor, caminhando com o seu pastor, sendo um bom aluno da escola bíblica dominical, presente na igreja, conhecendo a sua igreja e conhecendo a Jesus em primeiro lugar, mas deve primeiramente ser experimentado depois. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Primeiramente provados, experimentados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Isso é, se não houver nada contra eles, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nada que desabone a conduta, que possam atuar como diáconos. Não é? Então, eu tomei aqui as qualificações de Atos 6 na instituição e mais uns requisitos aqui que Paulo acrescenta em 1 Timóteo 3, se alguém estiver anotando. Amém. Aliás, pastor, fazendo ainda um gancho,
não complementando, mas apenas uma observação muito pontual, né? Essa, esta instituição diaconal e os requisitos que nelas foram inseridas, primeiro vem a boa reputação e depois vem encher do Espírito Santo, né? Então, seja, o caráter nessa relação, ela sobressai inclusive a questão espiritual, né? Ou seja, mas assim, o que a pessoa ela é antes, inclusive, daquilo que ela é tomada por Deus, o enchimento, os dons, tudo mais, passa antes pelo verniz da reputação. Eu acho que isso é muito importante. Por falar nisso, pastor, me lembrei que o pregador Lidiel Marques, inclusive nos dá também a honra da sua audiência aqui, foi meu aluno na faculdade cristã de Curitiba, ele também gravou um vídeo, falava sobre isso, né? Então, um abraço a ele. Aproveita aqui, antes da segunda pergunta, pastor, mandar uma nota aqui para alguns irmãos que estão nos assistindo. A irmã Edna é nossa regente aqui do coral da União Feminina, da nossa regional. Também o missionário Edenilson, que está na base missionária ali em Santa Catarina. O nosso abraço efetivo a ele, a irmã Lenice, também a irmã Elisama e o irmão Altevir Santos. E deve ter muitos amigos meus e teus também, pastor, estão assistindo aí. O pastor Altevir Santos, se eu não estou enganado, o Altevir Santos é meu cunhado, é pastor da Assembleia de Deus Shalom na cidade de Atlanta, estado da Geórgia, na América do Norte. Pastor Olha que honra, Altevir, hein? nosso querido pastor, um grande pregador da palavra. Amém. Pastor Marcos, vamos engatar aqui uma segunda marcha. E o senhor falou, né, de forma muito bela, muito apropriada, sobre os requisitos desse ministério tão elevado que é o ministério diaconal. Mas aí me intriga, pastor, que o ministério diaconal, ele parece, é a impressão minha, parece ser desprezível para muitos obreiros. Até alguns, né, assim, num jargão pentecostês, se eu posso dizer assim, né? Alguns sonham em pular o diácono, e quero ser presbítero, quero ser evangelista, quero ser pastor. É como se o diácono fosse algo assim, né? Apenas um primeiro passo, algo desprezável. Então, na sua visão, pastor Marcos, isso acontece? Se acontece, por que acontece? Talvez seja apenas uma impressão minha. O que o senhor pode falar sobre isso, pastor? Eu gostaria de compartilhar um testemunho de um irmão diácono, que sempre, por toda a sua vida, foi um precioso diácono. Já dorme no Senhor esse irmão. E depois de 20 e tantos anos como diácono, servindo como diácono, seu pastor o chamou e disse: Bem, irmão, você já tem tanto tempo como diácono, nós vamos separá-lo a presbítero. Aquele irmão disse: Não, pastor, a minha chamada é para ser diácono. E aí o pastor quis insistir, ele disse: Não, eu não vou aceitar, pastor, porque o senhor está correndo risco, e eu também, do senhor perder um bom diácono e ganhar um péssimo presbítero. Porque eu não sou presbítero. O Senhor me chamou para ser diácono. Eu jamais esqueci isso, um testemunho que o nosso pastor José Pimentel de Carvalho, de saudosa memória, nos contava. Então, conheça o seu chamado. Conheça o seu chamado. E, pastor Neir, o senhor abordou aí, nas suas palavras, que muitos até desprezam, né? Vendo a hierarquia, achando que a posição é inferior. Eu vou tomar um exemplo que a gente, no campo missionário, e até hoje vive o trabalho diaconal e exerce o trabalho diaconal. Quando eu estava na missão, como missionário, eu e minha família, então nós não tínhamos condição de pagar a zeladoria, alguém para zelar da igreja. Então eu e minha esposa, a gente limpava a igreja, como fazemos até hoje, e eu estava limpando os sanitários da igreja. Estava limpando, lavando os banheiros, e uma experiência única. Eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim, com uma doçura muito linda, a voz do Senhor.
E o Senhor fez uma pergunta para mim enquanto eu estava limpando os sanitários. O Senhor perguntou assim: você gosta de pregar? Eu falei: amo pregar, Senhor. Aí o Senhor disse: então, limpa este banheiro como tu pregas. Meu Eu entendo Deus. o seguinte: o que Deus quis dizer para mim? Que esse trabalho é tão importante como o meu trabalho de pastor. Eu Glória a sempre Deus. digo para os irmãos que trabalham na diaconia em nossa igreja, eu digo: olha, não existe um maior do que o outro. Existem diferenças de atribuições, diferenças de responsabilidades. Mas sob o olhar do Senhor da vinha e da seara, Amém. nós estamos todos na mesma linha no olhar de Deus. Glória a O Deus. importante é a gente entender, repito, o nosso chamado. O nosso chamado. Porque se serve bem como diácono, e olha, muita gente que despreza, né, olhando essa hierarquia, não, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir. É claro que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas deseje sem desprezar o ministério diaconal, que é a base. Olha só, em Atos dos Apóstolos, olha só, quem despreza certamente precisa ler aqui o final do versículo 3 de o colégio apostólico escolheu 7 varões, 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Eles disseram em seguida: os quais, ou aos quais, constituamos sobre este importante negócio. Amém. Importante. Importante. Amém. Então, essa palavra é para aqueles que desprezam, não é? O ministério diaconal, que é, aos olhos de Deus, algo elevadíssimo. É um status maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. É um refrigério, né? É uma pena que supõe-se que quem tem esse pensamento não se dá o luxo de se assentar para ouvir palavras como essa, né? Porque exatamente Eu, é o paradoxo, né? eu estava, é verdade, eu estava há muitos e muitos anos atrás, numa escola bíblica de obreiros, aqui em Curitiba, e ao meu lado estava um irmão que estava como diácono, servindo como diácono, mas estava inquieto, porque ele sempre estava dizendo para mim: eu não sou diácono, eu não sou diácono, eu não sou diácono. Eu fui esquecido na ordenação passada, eu tinha que ser presbítero. E ele sempre me dizia assim que uma palavra que ele sempre apreciava muito era a palavra ministro. Ele disse: olha, eu hei de ser chamado, hei de ser reconhecido como ministro. E nós entramos para uma aula com o saudoso, novamente eu lembro do saudoso pastor Antônio Gilberto. E o pastor Antônio Gilberto é, estava nos dando um estudo exatamente sobre o trabalho diaconal. E ele disse: irmãos, a palavra diáconos, que no grego é diáconos, que vem de diaconai, que significa aquele que serve, aquele que serve. E ele disse: é a palavra ministro, diácono, no grego é ministro, aquele que ministra, aquele que serve. Eu olhei para esse amigo e disse assim: você quer ser ministro? E ele disse: você sempre disse que queria ser ministro, rapaz. Que ministro é um negócio assim que a gente enche a boca para dizer, eu sou ministro. Eu sou ministro é diácono, aquele que serve. Verdade. O senhor me fez lembrar, pastor Marcos, do pastor Eduardo Inácio da Silva, amigo do senhor Ou certamente. nosso querido amigo, querido amigo. Deus me deu a honra de também servi-lo, né? Ser diácono dele na Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Curitiba, algum tempo atrás. E ele tem ainda certamente um bordão, e eu guardei para mim. É um bordão muito simples, né? Mas que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então eu achei muito Verdade, fantástico. verdade. Trago comigo essa fala dele. E diaconia é algo muito lindo, pastor. Então, o que o senhor está falando aí é algo que nos mexe, né? Nos estimula
inclusive, a muita gente a rever os seus conceitos. Também o outro pastor também que é seu amigo, o pastor Davi Secundo, ele quando fala desse, né, a gente supõe que é uma escada ministerial, né? Primeiro eu sou membro, depois eu sou cooperador, depois eu vou ser diácono. Ele fala, se é que existe essa escada, ela é descendente, não é ascendente, né? Então, cada vez que Deus nos honra com uma consagração, ordenação, nós estamos descendo um degrau a mais para Descendo. servir mais gente, né? Eu acho também muito linda essa expressão. Sem, sem dúvida. Sem dúvida, é verdade. Pastor Marcos, aproveitando aqui mais uma vez, estamos com uma boa audiência, eu quero reforçar que essa live, além de termos o prazer de receber o pastor Marcos para falarmos sobre esse tema tão importante que é a diaconia, também é uma preparação, né, para o nosso curso online que vai acontecer no dia 13 de setembro. Então fica aqui a minha informação, minha nota para todos os meus amigos, irmãos. Compartilhe essa live para que saibam, vão ter conhecimento dessa live, mas também que possam saber que teremos um evento, um curso, dia 13 de setembro, é um domingo, das 10 até às 16 horas. Teremos 2 horas e uma na minha parte da manhã, o intervalo para o almoço, cada um na sua casa, evidentemente, né? E depois das 14 às 16 horas, a segunda parte do curso. Então, você é nosso convidado. Já tem irmãos aqui dizendo que quer fazer a sua matrícula, então deixe seu nome e diga, eu quero fazer parte desse curso. O investimento é apenas R$ 15. Também, pastor Marco, quero deixar aqui um abraço ao o meu irmão, o presbítero Sidney Matos, ele colega aqui na congregação do Cajuru, é um amigo nosso e ele nos honra com a sua presença, também disse que o senhor é uma referência na vida dele. Também a irmã Esther Duarte e é o presbítero Claudir, que é o meu segundo dirigente aqui do Jardim Vitória. Então, gente da altíssima qualidade, nos dando a honra, pastor Marcos, da audiência. Que maravilha. Pastor Que Marcos, vamos para a maravilha. terceira pergunta, né? Vamos engatar a terceira marcha aqui. Vamos, querido. Aí, inclusive, o senhor não estava ainda online, eu antecipei que alguém, quando leu né, o cartaz, que foi provocativo, né? Diaconia, pregar um sermão ou fazer uma sopa, né? É uma provocação, Sim, na verdade, né? E alguém perguntou, sim. mas diácono prega? Eu disse, meu irmão, eu não vou nem te responder porque, assim, é tão interessante a resposta que você deve assistir a live. Pensa que o irmão dele está nos assistindo. E a pergunta que é o cerne da nossa live é, né? Quem atende, pastor Marcos, o chamado diaconal, ele deve pregar um sermão ou fazer uma sopa? Eu acredito que, baseado em exemplos da palavra de Deus e exemplos que nós temos no dia a dia da igreja, eu mesmo conheço muitos e muitos diáconos que têm um verdadeiro chamado diaconal, mas que não têm o ministério da palavra. Mas eu também já conheci diáconos com um grande serviço diaconal e com o ministério da palavra. A exemplo, nós temos na Bíblia, note aí que Estevão era diácono e prega um dos mais poderosos sermões da Bíblia Sagrada. Atos capítulo 7, você poderá ler depois. Que sermão extraordinário, bíblico, cristocêntrico, poderoso, inspirado. Você, observando Atos capítulo 8, que Jesus, quando diz em Atos 1 e 8, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, não é? Mas se refere a Samaria também. Observe só que, obedecendo a ordem de Jesus, quem vai a Samaria? Um diácono, Filipe, e que prega com poder extraordinário. O texto sagrado diz que ele anunciava Cristo e a multidão se convergia a Filipe e milagres aconteceram, sinais ele realizava. Olha, outra característica importante, Deus quer usar os diáconos, com sinais de prodígios e de maravilhas. O diácono disse, não, eu não vou orar pelo enfermo, estenda a tua mão e ore. O Deus de Filipe, do diácono Filipe, é o teu Deus, para te usar também para realizar milagres, orando pelos enfermos, expulsando demônios. Por isso, o diácono deve ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então, voltando à sua pergunta, meu querido irmão, é possível. É possível.
Bem, é verdade que no contexto de Assembleia de Deus, quando um diácono que serve bem como diácono, ele tem o ministério da palavra, em seguida ele é ordenado ao presbitério, ou mesmo se é um pregador, um evangelista, a pastor também. Há muitos casos assim, não há mal nenhum. O importante é que ele tenha esse hábito. Mas lembre-se que ele nunca vai perder o seu chamado diaconal. Nós todos somos diáconos, não é mesmo? Mas com relação à palavra, repito, há diáconos que são diáconos e não têm o ministério da palavra. Você deve conhecer muitos, mas quem sabe você já conheceu também alguns ou muitos que são diáconos e têm o ministério da palavra. Amém. Parece que a importância, né, o subjacente do chamado diaconal e que deve permanecer, independente se a pessoa vai ser ordenada a uma outra categoria, como um presbitério, enfim, é que essa vocação para servir não se perca. E aí eu vou lembrar do que o senhor mesmo, até mencionou no começo da live, né? A soberba, exatamente esse risco muito grande quando a pessoa ela é ordenada, ela pode deixar que isso infle o seu ego, né? E fazer um mal muito Exatamente. grande, né, pastor Marcos? É verdade, sem dúvida alguma. A E Deus nos humildade guarde. vai a humildade há de preceder a honra, não é? Exatamente. A palavra humilde vem de humus. Humus fala do quê? Terra fértil. É por isso que o soberbo é um terreno árido, ele não frutifica coisas boas, né? Humilde vem de humus, não é? Ou perceba que o soberbo tudo sabe e não quer aprender, só ele sabe. O humilde, por ser humus, ele sempre quer aprender, ele sempre está disponível para aprender. Amém. Glória a Deus. Mais dois abraços aqui, pastor. O Cleverton Epormucena também está nos dando a honra da sua audiência, participação conosco. E também o Manuel Lima. Muita gente boa, né? Nos acompanhando. Isso nos deixa muito bem acompanhados, muito alegre com o nosso coração, sabendo que estamos cumprindo aqui o chamado do Senhor também. Pastor Marcos, para nós caminhar para o encerramento da nossa live, e é uma pena que o tempo passa tão rapidamente, né? Já estamos aí É há 40 verdade. minutos quase que na nossa conversa e aprendizado, né? Ah, eu sei que o senhor é um colecionador de histórias, e dentre elas algumas cômicas, né? Aliás, o senhor já me confidenciou que o senhor tem, né, escrito em muitas histórias, enfim, e também dentro do contexto ministerial. O senhor poderia nos brindar, pastor Marcos, com uma história que envolva diaconia? Ah, sem dúvida alguma. Eu acredito que aproximadamente uns 30 anos atrás, aproximadamente 30 anos atrás, eu, ainda um jovem pastor, consagrado ao ministério, o pastor José Pires, meu querido pastor José Pires, atual pastor presidente da Assembleia de Deus em Pinhais, querido pastor José Pires, querido, mano do saudoso pastor Catarino, que descansa no Senhor. Exatamente. O pastor José Pires, naquela altura, ele tomava conta daquela região, congregações ali da região de Santa Helena, Fazendinha e de Santa Helena. Ainda naquele templo ainda de madeira, 30 anos atrás. E ele chegou para mim e disse assim, Marcos, eu não vou poder atender uma cerimônia fúnebre. Partiu para o Senhor uma querida irmã lá na congregação da Assembleia de Deus em Santa Helena. Você poderia ir lá, me substituir? Falei, posso, pastor. Vou até lá. E me dirigi para lá. Quando lá cheguei, já na entrada, no portão, um diácono muito querido, eu não lembro o nome desse irmão. Ele muito prontamente disse, pastor, eu estou aqui para o que o senhor precisar. O pastor José Pires já avisou que o senhor viria. O corpo da irmã
Nossa querida irmã já está aí, a funerária já trouxe, enfim, e a família já chegou, a igreja está aí, o templo está lotado, e o que o senhor precisar, eu estou aqui. Eu fiquei feliz com aquele diácono, muito pronto, disse, ô irmão, que maravilha. E aí, quando eu fui iniciar a cerimônia, eu lembro como hoje, que eu fiquei do lado do caixão da querida irmã, que eu fui abrir a Bíblia e, aliás, a harpa cristã, oramos, né? Quando eu fui abrir a harpa para cantar, lembro-me, primeiro hino, não é? Junto ao trono de Deus preparado, como um hino que sempre se canta em funerais, em cerimônias fúnebres, lembrando que uma vez eu usei a expressão culto fúnebre e o meu querido pastor Edilson Siqueira disse assim, será que não fica melhor se usar a expressão cerimônia fúnebre? Porque o culto não é fúnebre. Eu falei, é verdade, pastor. Aprendi essa pérola com o pastor Edilson isso há muitos anos atrás. Então, quando eu fui iniciar a cerimônia fúnebre, ao lado do caixão, então aquele irmão já tinha ido lá na tesouraria e pegou uma salva. E estava com a salva aqui, ó, como um bom diácono, né? Ficou do meu lado, junto ao caixão. E a igreja olhando, todos olhando para ele. E aí ele virou para mim e disse assim, pastor, o senhor vai cantar esse hino agora? O senhor quer que já recolha a oferta? Eu disse, não, irmão, hoje nós não vamos. Do lado do caixão ali. Eu notei que a família da irmã, todos assim, espantados, porque ele era um diácono dinâmico, né? Até demais, né? Eu disse assim, que maravilha, né? Esse irmão, o dia que eu for construir uma igreja, um templo, temos que chamar esse diácono para recolher a oferta, porque é muita presteza. Mas eu disse, não, irmão, hoje nós não recolheremos oferta. Ele arregalou, eu disse, não, pastor, eu pensei que ia recolher. Eu falei, não, hoje não, o senhor pode voltar lá, leva a salva lá. Não é? Então, lembro disso, né? E tem uma outra pérola também. Eu não sei se ele sempre está me assistindo nas lives. Você lembra aquele dueto? Muitos irmãos conhecem. Quem não conhece? Tony Tito. Né? Tony Tito. Tony Tito. O Tito contou para mim que quando ele iniciou na obra de Deus, na Assembleia de Deus, no Capão Raso, no trabalho diaconal. Ele começou trabalhando no serviço diaconal. E o primeiro dia que ele se apresentou para colaborar no trabalho diaconal, num culto, ele contou para mim que o dirigente da congregação, não lembro o nome, disse, irmãos, vamos levantar agora os dízimos e as ofertas. Vou pedir para o irmão Tito, por favor, que já se posicione. Ele correu, quem se lembra do templo antigo da Assembleia de Deus em Capão Raso, a secretaria era logo na entrada do templo. Então ele correu para lá e ele contou para mim que ele percebeu que a luz estava, a lâmpada estava queimada e ele saiu dentro da sala procurando a salva. Tá? E ele pegou lá, ele conseguiu perceber, né, que pegou pelo cabo assim de madeira, né, mas estava escuro, não estava enxergando nada. Ele pegou e veio sem e tal. E lá de trás mesmo ele já vinha tentando já recolher as ofertas, porque os irmãos já estavam cantando. E aí um irmão, eu não sei se foi o dirigente, né, mas um irmão fez sinal para ele, apontando para a salva que ele estava segurando. E ele olhou e disse, meu Deus, não dá para recolher oferta, tenho que voltar lá. De fato, ele estava só com aquele cabo e a argola, porque o cano, o coador, né? Aquele coador, no ele sair lá no escuro, caiu lá e ele veio só com a argola. E o irmão disse, com a argola o dinheiro cai no chão, rapaz. Então tem muitas histórias assim, engraçadas, não é? De um bom diácono, né? Mas isso acontece, né? Mas é um fato cômico. Né? Mais do que a Gelfa, se não estou equivocado, falou de saco sem fundo, isso nem saco era, nem saco tinha, na verdade, né, pastor? Ficou lá, caiu lá na tesouraria, ele veio só com o cabo e a argola só.
E tem muitas e muitas Aliás, histórias. certamente o senhor tem muita história para contar sobre isso. Enquanto estava contando, hein, pastor, eu me lembrei, não é um fato assim engraçado, mas é um fato muito relevante, que inclusive gerou uma crônica minha sobre diaconia. Também eu estava pregando numa congregação do Campo de Curitiba, e era um domingo à noite, era um congresso, um final de congresso, e Deus me deu a honra de estar lá para levar a palavra. E além da minha pessoa, também está a minha esposa e a minha filhinha, é bem pequena na época. E nós chegamos, eu acho que a Vila Santo Antônio, se não estou equivocado na época, estava pregando lá. E aí no meio do culto minha filha passou mal. E aí sim ela acabou vomitando ali, né? E aí ficou perto do corredor central, aquele lugar assim. E aí, de repente, não deu mais do que um minuto. Até eu coloco assim na minha crônica, né? Que entrou, rompeu o templo adentro, no corredor central. Já estava assim no culto adiantado, estávamos já louvando a Deus. O culto, a igreja estava totalmente tomada, o templo. E entrou um irmão, né, todo assim elegante, com paletó, com gravata, elegantérrimo. E aí com um balde d'água, um balde, e tava com aquele mop, né? Que é aquele instrumento que a pessoa passa no chão, parece uns cabelinhos de pano assim. Entrou com aquele balde todo, pediu licença, limpou, levou a minha esposa com a minha filha lá no gabinete pastoral, deu a total assistência para a minha família. Quer dizer, eu fiquei tranquilo no púlpito, sabendo que está sendo bem, aliás, muito bem cuidado. Tanto é que gerou essa crônica. Então, assim, foi um diácono que. E até falei assim. Aí depois do culto eu perguntei, meu irmão, Deus sabendo seu irmão, né? Qual o nome? Aliás, perguntei pro pastor, qual o nome daquele diácono? Aí o pastor disse, não, aquele irmão não é diácono. Aí assim eu disse, pastor, eu vou lhe rebater. Falei para ele brincando, ó, eu vou lhe rebater. Ele pode não ser ordenado diácono ainda, mas ele já o é. Porque o que ele fez, né, talvez nem presbíteros, nem outros irmãos fariam. Ele fez um trabalho diaconal mesmo, né? Quer dizer, ele ainda era um cooperador no sentido assim da hierarquia, mas a função dele, na prática dele, ele já estava, né? E o senhor certamente deve ter essa mesma linha, porque o ministério ninguém ganha o ministério. A pessoa já vive esse ministério e apenas Deus, né, através da igreja, confirma aquele chamado. Então aquele jovem, ele já era diácono, só não tinha sido ainda ordenado. Não sei se o senhor concorda comigo, pastor Marcos. Em grau, gênero e número. Eu gostaria de destacar aqui, meu amado irmão, a, conheça o chamado. Ao irmão que está acompanhando essa live, saiba quão sublime é o ministério diaconal. Eu estava chegando em uma igreja onde eu fui ministrar, aqui em Curitiba, e isso há muitos e muitos anos atrás. Eu acredito que há uns 33, 35 anos atrás. E era uma tarde, eu deveria trazer a palavra de Deus aquela tarde, também à noite. Então, cheguei à tarde, o sol a pino, como se diz, estava muito quente. Verão em Curitiba. E o irmão estava varrendo, o diácono estava varrendo. Quando eu cheguei, ele estava varrendo o pátio, um grande pátio da igreja. Varrendo. Estava cansado, estava suado. E eu cheguei para ele, me aproximei dele e disse: Ô, meu irmão, você está cansado. Mas ele estava numa alegria tão grande fazendo aquele trabalho. Quando eu cheguei, ele estava cantando um hino e varrendo a congregação. Mas aquela cena, querido irmão Nair, jamais me esqueci, jamais. Marcou a minha vida, marcou a minha vida, marcou a minha vida. Eu disse assim, irmão querido, você está cansado, não é? Aí ele apoiou, ele parou assim para me dar atenção, ele apoiou com o braço em cima do cabo da vassoura. E eu notei que lágrimas desceram no rosto dele. Ele olhou para o céu e disse: É para o meu Senhor, é Amém, para o amém. meu Senhor. Glória a Eu Deus. creio que todos nós, seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, secretário, tesoureiro, zelador, não importa o trabalho que tenhamos na obra do Senhor, que a gente Sim. nunca venha perder isto, esta essência de que estamos trabalhando Amém. para o Senhor. Amém. Pastor Marcos, mas
praticamente uma hora passamos juntos aqui sem ver, né? Pelo menos eu não Oh, que percebi essa hora passar, pastor, é que verdade. agradabilíssima essa hora, né? Senhor brindar a mim, aos nossos amigos em comum, em poder ouvi-lo, falar do tema tão relevante que é a diaconia. Se o senhor pudesse, pastor, a cereja do bolo, aquela oração poderosa que o senhor, né, poderia nos abençoar. Aliás, me permite também até abrir, pastor Marcos, eu palestras, ministrações minhas. O senhor teve um gesto, talvez eu nem lembre esse gesto, mas o senhor teve um gesto com relação à minha pessoa que foi fundamentalmente marcante. Talvez na crise pior da minha vida, eu fui buscar no Senhor um auxílio, que o Senhor orasse por mim naquele dia, e o Senhor prontamente me atendeu, na Assembleia de Deus, sede em Curitiba. E aí, mas o Senhor fez um gesto que foi muito marcante, pastor Marcos. Quero deixar aqui registrado para que fique para a posteridade, né? O senhor, antes de orar por mim, o senhor, né, eu acredito que não é nenhuma prática usual do senhor, não sei, mas naquele dia para mim foi muito marcante, entendi que foi uma direção de Deus. O senhor se aproximou de mim e colocou a mão assim no meu peito. E o senhor fez uma oração muito profunda, embora que breve, não for oração extensa, mas mais do que as palavras, pastor Marcos, o teu gesto, eu acho que ali ele envelopa a empatia. O senhor sentiu a minha dor. E eu saí daquela sala, da Amém. sua sala pastoral, é como se eu tivesse arrancado, né? Não acabou o problema, claro que não, mas a dor que eu sentia, ela foi muito assim, ela foi aliviada. Então, é um trabalho também diaconal, de sentir as pessoas, de servir as pessoas. E o senhor, como pastor, já era pastor da época, e aí me atendeu, e que é também lhe é peculiar, perdão. E eu queria deixar aqui consignado, né, a minha gratidão a Deus por sua vida e seu ministério, que a nossa amizade continue assim, pastor, cada vez mais. E eu queria, então, que o senhor Amém, pudesse, querido. né? Não dá para o senhor tocar agora, né, fisicamente cada um dos amigos, mas tenho certeza que essas palavras vão tocar cada mente, cada coração. Se puder nos abençoar, ficaria muito honrado, pastor Marcos. Essa palavra que o irmão lembrou me faz renovar o. E amigo, não é? Meu Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, na tua presença nós estamos Amém. nesta live abençoada sobre o trabalho diaconal, Amém. sabendo que é um importantíssimo negócio, um Deus. patamar elevadíssimo no teu reino. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção àqueles que são chamados para servir, àqueles que estão servindo, e que possam continuar servindo com amor, com integridade, com Amém. dedicação, sabendo que não estão apenas servindo aos homens, mas servindo ao Senhor. Amém. Faço minhas nesta oração as palavras do apóstolo São Paulo, orando para que cada servo teu, para que cada diácono continue firme e constante, sempre abundantes Amém. na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que eles estão realizando, Senhor, não é vão no Senhor. Derrama a tua bênção sobre o teu filho, o pastor Neir. Derrama a tua bênção sobre cada um dos teus servos e servas que acompanharam esta live, que estão Amém. conosco agora em oração. Que Sim. possamos servir, Senhor. E Amém. servir com alegria. Porque naquele dia nós ouviremos a tua voz, que nos dirá: Aleluia. servo bom e Oh, fiel. aleluia. No Glória a pouco Deus. foste fiel, sobre o Aleluia. muito te colocarei. Amém. Abençoa a todos no nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Pastor Marcos, a Amém, minha querido. eterna gratidão, viu? O senhor ter aceito o meu singelo Oh, convite e abrir aí um ei, espaço na sua agenda pastoral, pessoal e familiar, afinal de contas hoje é um sábado, né, para estar conosco. E antes de encerrar, pastor, eis-me aqui. quero, Sim. eu quero ainda mandar um abraço, né? A vereadora Noêmia Rocha também mandou para o senhor uma saudação. Ela fez questão de lembrar que o senhor profetizou que ela, né, galgaria uma posição ao governo, e Oh, isso que aconteceu. maravilha. E ela A destaca aqui, irmã, né? a irmã Noêmia Rocha, ela uma figura pública, marcante,
e que faz a diferença. Faz a diferença. Ela, diante do Senhor, tem se portado sempre diante de Deus e de sua igreja e do povo, uma mulher de Deus, e que Deus continue abençoando a vereadora Noêmia Rocha, não é? Com este coração diaconal. Que Deus te E aliás, abençoe, ela meu diz, querido. pastor, ela diz que o seu esposo, né, o Mon Carlos Rocha, ama ser diácono. Olha que benção, né? É verdade. O Carlos tem coração de diácono. Ele ama servir, assim Amém. como a Noêmia. É uma família de diáconos, né? É uma benção. Amém. Também ela tá mandando um abraço para minha esposa, obrigado, irmã Noêmia. Também a nossa adoção, a irmã Débora Caule, a irmã Valdivino Bueno, a irmã Cecília Lima e tantos outros que nos deram a honra. Não vai possível a gente listar todos aqui. O Facebook me mostra apenas alguns, pastor Marcos, enfim. Mas a quem participou, né, nos deu a honra da presença, a minha gratidão. E só mais um lembrete, que essa live também é uma preparação para o nosso curso de diaconia. Anote na sua agenda. Dia 13 de setembro, é um domingo, das 10 às 16 horas, teremos um curso de diaconia online, 100% online, uma plataforma digital. Coloque seu nome aqui embaixo nos comentários, vamos entrar em contato, reserve a sua inscrição. Inscrições limitadas, vagas limitadas, e vai ser um curso de altíssimo nível, cujo professor é o pastor Marcos Antônio. Pastor, Deus abençoe mais uma vez, e obrigado, amado. Bom, meu querido, desculpa, eu lembrei-me agora, estou tomando tempo, me perdoe. Não, por Eu favor. lembrei agora lembrei algo interessante. Uma vez eu estava com o amigo pastor Silas Malafaia e eu nunca vi o Silas rir tanto como naquele dia. E nós estamos comentando sobre trabalho diaconal, sobre servir e tal. Aí eu virei para ele e disse assim, porque nós somos amigos desde o tempo que éramos evangelistas, né? E aí eu disse para ele assim, Silas, você sabe que eu sou seu diácono, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, não, mas o diácono é coisa boa, é aquele que serve. Eu disse assim, pastor Silas, eu sou seu criado para serviços leves. E ele começou a rir, né? Só para que os diáconos não usem deste método, não é? Brincadeiras à parte, né? Chegar para o seu pastor e para a congregação, eu sou um diácono, mas para serviços leves. Né? Que Deus abençoe a todos, né? Para os Amém, pesados também. pastor. Obrigadão, Deus abençoe o senhor. Tenha um bom final de semana. Um abraço à família e também à igreja que está sob o seu pastoreio, a Assembleia de Deus Ágape. É uma satisfação ter o senhor conosco. Uma Amém? Fica com alegria. Deus, Deus pastor. abençoe a todos. Beijo Amém. no Um coração. abraço. Um abraço.